Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua resede, a sua misericórdia, a sua benevolência dura para sempre. Que eu veja como Deus quer que eu veja. Será o título dessa reflexão de hoje, em relação ao capítulo 1 do livro de Atos, no verso 6. Aqui diz que: então os que estavam reunidos lhe perguntaram. Quem estava reunido eram os discípulos com Jesus, depois da sua ressurreição e antes da sua ascensão ao céu, né? Senhor, essa é a pergunta deles: será este o tempo em que restaure o reino de Israel? Os discípulos, ainda com pensamento político, ainda de revolta contra o governo romano, que era o dominador de Israel, de Jerusalém, da Judéia ali, e eles então achando agora que Jesus tinha ressuscitado e que ele era o Messias, que ele agora então ia se revelar e ia mudar a questão política. E então nós sabemos que não era muito bem isso que Jesus veio fazer. Bom, que eu veja como Deus quer que eu veja. Eu ministro aulas na universidade, aula de psicologia, e eu sempre digo aos alunos que muitas vezes aquilo que eles estão vendo não é a realidade do que está acontecendo. Estamos vendo uma coisa, mas não é a realidade, né? E eles se espantam com isso, querendo saber o que está acontecendo, né? O que quer dizer isso, né? Como assim? Então, volta e meia por dar aula de psicologia e também por ser pastor, pessoas vêm me pedir conselhos e ajuda, explicações. Geralmente, na maioria das vezes, são problemas oriundos na família, né? Problemas familiares. É uma questão muito forte essa dos problemas na família. E eu tive um dia uma aluna de enfermagem que veio até a mim para mim poder ajudá-la em relação à filha dela, e ela dizia que a filha dela era louca. Essa era a expressão que ela dizia: minha filha é louca. Bom, mas ela é louca, por que ela é louca? Ah, professor, porque ela vive dentro de casa, ela não conversa com ninguém, só vive isolada no seu quarto, não tem conversa comigo, com meu marido, ela não tem amigos na rua que nós moramos, ela não tem amigo na escola, ela não tem ninguém que ela converse, ela só fica isolada dentro de casa. Bom, então eu disse: é verdade, é isso? Então vamos tentar ajudar, né? Vamos conversar com a mãe, com ela, e sentamos e nós começamos a conversar, e aí vai surgindo coisas, pequenas situações em que você vai pensando as palavras que são ditas, os relatos que são falados pela mãe no caso, e você vai montando, através desse mosaico, vai montando esse quadro total. Bom, o que acontecia na verdade? Isso acontece conosco também, apesar de nós acharmos que só com outras pessoas, não, conosco também. Nós fomos descobrindo então que o pai, ela nasceu, e o pai queria muito um menino e nasce a menina. E o pai ficou meio chateado com aquilo. E ele então, vem a criança, ela vai crescendo e logo depois eles têm um outro filho. E o pai, com pouca sabedoria, pouco entendimento, ele transforma, né? E esse pouco amor que ele tinha pela garota, ele transfere para o garoto com um amor bem superlativo, bem maior, né? E a garota sente isso. E os dias vão passando, os anos vão passando, e o pai está sempre com o garoto brincando e sai só com ele. Quando ele sai, ele põe o garoto nas costas e ele fala para ela assim: você quer ir? Ela fala que não, mas ela quer ir, mas o pai não insiste. E ele, então fica aí, então ele deixa aí a garota e sai com o filho, vai passear, vai brincar. Muitas vezes quando ele chega do trabalho ou da rua, ele traz um presente para o garoto, traz um doce para o garoto e não traz nada para ela. E quando ela pede, no caso o pai: o meu doce, ele diz para ela assim: você está muito gorda, você não vai estar muito gorda, vai comer, vai ficar mais gorda ainda. Isso também, essas palavras duras, essas palavras insensatas, que são ditas pelo pai, isso acontece também na mesa também, quando ela está comendo: para de comer, você está muito gorda. E sempre o pai então trazendo essa humilhação. O que nós percebemos então? O que nós descobrimos? Que o pai é o exemplo da pessoa em que nós devemos confiar, e a pessoa que nos ama, é isso? Deveria nos amar no caso. Quando esse pai,
ele tem esse comportamento com essa filha, no inconsciente dela, ela pensa, se o meu pai é aquele que é o meu protetor, é aquele que deveria me amar, não me ama, o mundo todo não me ama. Então ela não tem amigos na escola, na rua, e em casa tem esse comportamento de isolamento. Bom, graças a Deus que a aluna entendeu e conversou com o marido, ele mudou a atitude e tudo na casa também mudou. Mas o importante é que nós possamos entender essa situação, de que aquilo que nós estamos vendo, muitas vezes, e achando e julgando, muitas vezes não é aquilo a realidade. Bom, por que nós estamos falando isso? Por causa justamente desse texto aqui, que isso também acontece muito conosco, né? Eu vou começar então a falar para vocês sobre essa questão dessa palavra pequeno versículo que nós lemos. Nós estamos após a ressurreição de Jesus e pré-ascensão de Jesus. E os discípulos que caminharam com Jesus no seu ministério aqui na terra por 3 anos, eles estão agora querendo saber se é nesse momento que Jesus vai estabelecer o reino de Israel, vai destituir o poder de Roma e vai colocar o seu Messias como rei. E Jesus falou assim, vocês não estão entendendo nada. Apesar de andarem 3 anos com Jesus, de verem Jesus fazer o que ele fez, eles não conseguiram entender. De ouvirem o que Jesus falou, eles não conseguiram entender, né? Então, no decorrer do seu ministério, Jesus vai dar diversas dicas para os apóstolos e também para a multidão, de qual era a missão dele aqui na terra. Que a missão dele aqui na terra era estabelecer o reino dos céus, o reino de Deus. Ele veio para poder estabelecer o reino de Deus e ver e mostrar para eles, que eles pudessem ver o que é que Deus era, né? Qual era aquilo que Deus queria que eles fizessem. Bom, e que os ensinos de Jesus sempre foram para que os discípulos aprendessem de forma simples e verdadeira a vontade do Pai, né? Não a vontade do homem, não era a vontade dos doutores da lei, dos saduceus, dos fariseus, dos herodianos, dos escribas, não. Era a vontade de Deus, não a vontade do homem, né? O que era mais importante para buscar era o reino de Deus e a justiça de Deus, e não as questões do reino humano, terrenal. Não era isso aqui. Não era o momento ainda de que Jesus viesse estabelecer o reino de Israel como Messias, como Salvador, como Rei do povo dos judeus, né? Então não era isso não. Não foi para isso que ele veio aqui, né? Ele veio o quê? E o que ele fez? Bom, nós sabemos que Jesus, através dos evangelhos, Jesus curou, Jesus ensinou, Jesus orou pelos seus discípulos, Jesus orou pelo povo, Jesus ensinou a eles ali. Tudo isso que era mais importante que eles aprendessem, né? Que o que era misericórdia, o que era a bondade, o que era o amor, o que era esse Deus que era tudo isso, e importante mais ainda, o que era uma adoração sincera a Deus, né? Tudo isso e aquilo que ele estava ensinando para os seus discípulos que eles deveriam fazer era muito mais importante do que um culto ou uma adoração apenas mecânica e estereotipada a Deus, né? Aquilo que os saduceus, os fariseus faziam, né, que era uma coisa só por fora, e por dentro eles estavam distantes do Senhor, né? Nós sabemos que até hoje acontece isso também nas adorações que são feitas, nos cultos que são feitos, que não está pensando em Deus. Mas isso aí é um problema daqueles que são dirigentes desse tipo de igreja em relação a Deus, e Deus com eles ali, né? Essa não é a nossa função aqui. Bom, os sacrifícios vãos, fazer sacrifícios vãos para Deus, isso não é importante. Então ele está ensinando, eu quero que vocês vejam como Deus vê. Eu quero que vocês vejam como Deus quer que vocês vejam. Não como vocês querem e acham que é. Não como os homens estão ensinando para vocês, com essa adoração mecânica estereotipada e também com esses sacrifícios vãos, né? Jesus então vai se compadecer também das multidões, mas ele também conhecia quem eram as multidões, ele conhecia e sabia que era o povo. Tanto é que o povo no domingo de Ramos grita louvores a Jesus, e no domingo seguinte está mandando crucificá-lo. Ele conhecia os seus discípulos, conhecia as multidões, ele conhece a você, ele também conhece a mim também. Então ele ensinou também uma coisa importante,
que o amor a Deus, o amor ao Pai, ele deve ser maior do que o amor que nós poderíamos ter ao mundo e até mesmo a familiares nossos. O amor de Deus, primeiro Deus, depois a família, aí depois vem o resto. Tá? Ele está querendo ensinar isso aí, olha, o amor a Deus é muito mais importante, vai ser a primeira coisa. Amarás a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a si mesmo, né? Então ele ensinou que aquelas pessoas que são os doutores da lei, os escribas, os saduceus, os fariseus, que eles estavam ensinando um ensinamento que estava levando ao povo ao caminho errado, a um caminho contrário do que o caminho que Deus queria que eles seguissem. As veredas de Deus, as veredas aplanadas, veredas retas de Deus, eles estavam desviando o povo com ensinos errados, né? E estava também, ele também atacava também, não só a isso, os doutores, fariseus, saduceus, escribas, de levar o povo a um caminho errado, como também eles também estavam se desviando dos ensinos de Deus. Eles estavam vendo como eles queriam ver, eles não estavam vendo como Deus queria que eles vissem, e principalmente porque eram aqueles que ensinavam o povo as leis, aquilo que Deus queria, né? Então, por todo o ministério de Jesus, ele desejou então que os seus seguidores, os apóstolos, entendessem o que ele estava falando, o que ele estava fazendo, o que ele estava ensinando. Bom, o que ele falou, o que ele ensinou, o que ele estava ensinando? Ele falou sobre cobiça, nós não devemos cobiçar. Ele falou sobre pecado, ele falou sobre gente indiferente, ele falou sobre gente inflexível, ele falou sobre hipocrisia, ele falou sobre riqueza, ele falou sobre o amor de Deus, ele falou sobre perdão, ele falou sobre gratidão, sobre serviço, sobre o reino dos céus, o reino de Deus estabelecido aqui na terra, porque ele estava no meio. Ele falou sobre oração, ele falou sobre felicidade, ele falou sobre fidelidade, ele falou sobre arrependimento e ele falou sobre oração. São alguns pontos que Jesus falou e ensinou aos seus discípulos e à multidão. Mas voltando aqui ao texto aqui, o que nós temos que deixar bem claro, fica bem claro para nós, que apesar de tudo isso que ele vem fazendo, que ele vem ensinando, os discípulos de Jesus não entenderam nada. Essa frase aqui é agora que o Senhor será, este o tempo em que restaure o reino de Israel, Israel no caso. Não, eles não entenderam nada, fica claro. Nós então olhamos aqui e dizemos, nossa, esses caras são ignorantes, porque Jesus está ensinando, fazendo tudo isso. Mas isso aqui é um reflexo nosso, do que nós somos hoje também. Porque Deus está falando conosco através da sua palavra, através de Jesus, através do Espírito Santo. E por muitas vezes nós não estamos enxergando e vendo como Deus quer que nós enxergamos, que nós vejamos no caso. Então, o que seria nosso clamor, nosso grito, Senhor, que eu veja como o Senhor quer que eu veja, e não que eu veja como eu quero que veja, entendeu? Bom, nós somos iguais a eles, né? Pois, da mesma forma que eles estavam buscando o estabelecimento do reino de Israel, um reino terrenal aqui na terra, né? E não o reino do céu estabelecido, o reino de Deus que está embasado, fundamentado no que é Deus e em todo o seu amor, toda a sua bondade, toda a sua misericórdia, toda a sua graça, todo o seu perdão. Eles estavam preocupados com a questão do reino terrenal. E nós também vivemos preocupados também assim com as nossas vidas, né? E situações aqui na terra somente. Por muitas vezes nós nos preocupamos somente com os nossos problemas, com a nossa vivência, com a nossa sobrevivência, e nós não estamos preocupados com o estabelecimento daquilo que Deus quer que seja também manifesto na terra, que é o perdão, que é a graça, que é a bondade, que é a alteridade, que é nós olharmos ao outro, nós olharmos aquele necessitado, o pobre, o oprimido, o estrangeiro, a viúva, e aí o órfão, e aí vai embora. É isso que Deus quer, relembrando o que nós falamos agora há pouco. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós não estamos enxergando, nós não estamos vendo como Deus quer que a gente veja. Nós estamos ainda como os discípulos aqui. Estamos preocupados com tantas coisas e nos esquecemos do ensino de Jesus, aquilo que ele ensinou e o que aprendemos com a própria história da humanidade, né? A história da humanidade também é importante,
de todos esses tempos para nos mostrar. Nós estamos então enxergando e olhando e vendo, diz um velho ditado nosso, que é o pior cego aquele que não quer ver. Nós estamos olhando, vendo, enxergando como aquela mãe estava enxergando a filha como uma louca, como aquele pai estava enxergando a filha como uma louca. Nós estamos muitas vezes também enxergando como uma escola que vê um garoto, que uma garota, que um menino, uma menina que tem problema da sua aprendizagem, e nós então taxamos, a escola taxa como não tem mais jeito, que é burro, não tem mais jeito. Nós estamos também olhando como a rua, os vizinhos olham para outro vizinho e ali julgam aquela pessoa, e nós estamos vendo aquilo que nós queremos ver, não é a realidade. Nós estamos até também fazendo como dentro de igrejas, que os irmãos julgam aos outros irmãos e fazem a sua leitura, faz o julgamento, faz a acusação e faz a execução, né? Não com os olhos de Deus, não como Deus quer que nós vejamos, muito mais além. Nós temos além, plus, nós temos ultra e nós temos plus ultra, ou seja, mais além ainda. É dessa forma que nós devemos enxergar naquilo que Deus quer que nós enxergamos, né? Não estamos enxergando a realidade, a verdade como ela é. Nossos olhos estão obscurecidos pela luta diária que nós temos, pelo nosso egoísmo, por a nossa carnalidade, pelos nossos desejos, e ele está sendo obscurecido. Se nós lembrarmos sobre o apóstolo Paulo, que era um doutor da lei, um grande conhecedor do Antigo Testamento, e um homem com autoridade para prender e matar os novos cristãos, e ele vai então para Damasco para prender os cristãos lá, e ele tem um encontro com Jesus. Ele desejava realmente, ardentemente e sinceramente, que o reino de Deus fosse estabelecido na terra de Israel, mas da maneira que ele achava que era, né? Mas foi necessário esse encontro com Jesus, que esse conhecedor, que esse intelectual, que esse doutor, ele pudesse encontrar-se com Jesus, para que ele deixasse de ficar cego. Ele já era cego. Ele era cego porque não enxergava o mover de Deus no meio daquilo tudo. E depois ele encontra com Jesus e ele fica cego realmente de visão mesmo, né? Não enxerga. E ele vai para Damasco e Deus ali levanta um homem, Ananias, para orar por ele, para que pudesse cair. E quando aquele homem ora por Paulo, cai as escamas dos olhos de Paulo, e Paulo começa a enxergar, mas ele começa a enxergar diferente, enxergar mesmo, e enxergar de maneira diferente a obra de Deus, aquilo que Deus estava fazendo. E depois que cai essas escamas, que é permitido a ele enxergar, né, o que Deus queria para a humanidade, né, o que Deus estava fazendo em Cristo Jesus por amor ao homem, né, e ele pôde enxergar. Então nós temos também, nós já falamos sobre uma reflexão sobre o cego Bartimeu, que ele está lá em Jericó, e Jesus está passando, ele clama a Jesus, e Jesus se achega a Bartimeu e pergunta a ele o que ele quer. E Bartimeu diz assim: eu quero ver de novo. E nós já falamos sobre isso, e se ele quer ver de novo é porque um dia ele viu, né? E nós podemos então entender que ele já passou por uma situação que ele enxergava, e depois ele veio a ficar cego, e ele pede, e Jesus então o abençoa, e ele tem novamente a sua visão, né? O que nós estamos muitas vezes vendo não é o que Deus quer que nós vejamos, não é isso, e nós não conseguimos entender, como aqui também os discípulos, né? Nós estamos vendo como os discípulos, nós estamos vendo como Paulo antes do seu encontro com Jesus, nós estamos vendo Bartimeu, que perdeu a sua visão e antes do encontro com Jesus, nós estamos vendo como os escribas, como os fariseus, como os saduceus, nós estamos vendo como os homens, como aquela mulher, como aquela escola, como aquela rua, como aquele vizinho, como esse irmão também, de uma maneira que não é que Deus quer que nós vejamos, né? Então, talvez o nosso pedido fosse para que Deus fizesse conosco, e nós também tivéssemos o coração aberto, para que Deus fizesse aquilo que ele fez, o que aconteceu com Paulo, o que aconteceu com Bartimeu, que nós pudéssemos sair fora do pensamento dos discípulos, de que o reino terrenal estabelecido, a vingança minha agora, não, que isso possa acontecer conosco. Nossas escamas dos nossos olhos caírem, nós podemos a nossa cegueira sair e vermos de novo, e nosso entendimento de que o importante é o reino de Deus nesse mundo carente,
já disse e volto a dizer novamente, vou dizer várias vezes, que o mundo não sabe, a humanidade, as nações, os povos, línguas, eles não sabem o quanto nós precisamos de Deus, né? E que nós não possamos não fazer o que os discípulos fizeram, né? Mas que possamos buscar não o reino terrenal, mas o reino dos céus, o reino de Deus, né? O interessante é que Jesus vai responder a eles, né? Respondeu-lhes no versículo 7 do capítulo 1 de Atos, essa pergunta que foi feita: não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, né? Para a sua exclusiva, só Deus sabe o tempo onde vai ser estabelecido o reino do Messias na terra. Mas eu quero que vocês entendam que vocês vão fazer uma coisa, que é o versículo 8. Mas vocês receberão o dinamite, ou seja, o dinamite, né? O poder do Espírito que vai descer sobre vocês. Para que esse poder? Esse poder não é o poder que muitas vezes as pessoas acham dentro das igrejas, de que é o poder de falar em línguas, o poder de rodopiar, de ficar pulando na igreja. Não é nada disso. O poder que é dado, o dinamis, né? Do Espírito Santo, vai ser para que eles fossem testemunhas, e sereis minhas testemunhas. O poder de Deus é para isso, para ser testemunha. E a testemunha é você poder entender que você pode enxergar como Deus quer que você enxergue, e desejar enxergar como Deus quer que você enxergue, e você então vai testemunhar. Aí você vai ser a testemunha, cheio do poder do Espírito Santo aqui que está dizendo aqui. Para quê? Para ser testemunha aonde? Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e os confins da terra. É para isso, para que você veja, para você ser testemunha, né? E não para fazer como os discípulos que queriam a questão política, não para fazer como os doutores da lei, saduceus, fariseus, herodianos, escribas, que queriam ver sinais, né? E assim adorariam a Jesus como um filho de Deus. Quero ver as coisas, eu quero ver como eu quero ver. Não. Eu quero ver, seja a oração de cada um de nós, como o Senhor quer que eu veja. Quero ver aquilo que o Senhor vê, né? E se porventura não aconteceu ainda, se ainda porventura nós percebamos e vejamos que nós estamos ainda com os olhos cheios de escama, que estamos com cegueira ainda, nós possamos então fazer como o Bartimeu: Senhor, eu quero ser curado, cura, né? Que eu torne a ver novamente, né? E essa questão de que não é o nosso tempo, não compete a nós muitas coisas, e nós entendemos de que nós precisamos ver, que eu veja como Deus quer que eu veja, que o seu fim de semana seja repleto de alegria, de paz, de bênção, que a mão de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, que Deus possa resplandecer o rosto dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus afazeres, e que você possa deixar que ele limpe os seus olhos, né? Que ele possa desobstruir a nossa cegueira. O pior cego é aquele que não quer ver. Nós possamos querer ver, apesar de nós olharmos, nós não estamos enxergando, nós não estamos vendo, não estamos vendo como Deus quer que nós vejamos. E isso seria a coisa, uma das coisas mais importantes, ser feita a vontade de Deus, né? Como ela é no céu, aqui também na terra. E que nós possamos ser canal de bênção de Deus para outras pessoas, possamos ser canal de bênção, possamos ser testemunhas, cheio do poder. Mas não é poder para explodir um prédio, não. É poder, apesar da palavra ser oriunda de dinamite, no caso, dinamite é uma palavra oriunda de dinamo, né? O dinamite, no caso, nós possamos ser cheio desse poder em graça, em misericórdia, em amor, em perdão, em alteridade, em nome de Jesus. Que fique em paz. Amém?